Olá, você está prestes a conhecer um grupo de mães diferentes de tudo que você já viu. O JEP é uma verdadeira jornada de transformação para que você possa ter um maternar mais leve daqui para frente. Primeiro que a abordagem consciente não é como todas as outras abordagens que você já viu por aí. Ela não foca na criança como o centro daquilo que a gente está criando, mas ela foca em nós mesmos, né? Nessa conexão que a gente precisa criar com a nossa verdade, para que a gente então possa conversar e lidar com os nossos filhos, criar os nossos filhos de um lugar autêntico, ou seja, conectado com a nossa verdade. Sem precisar de receitas de bolo, de o que fazer com a criança no momento X, Y, Z. E sem fazer você sentir que não consegue colocar em prática aquilo que deveria estar fazendo pelo seu filho. Esse grupo é focado nas mães que querem uma transformação interna, querem se conhecer melhor e que querem viver um relacionamento melhor com elas mesmas primeiro, para que depois isso possa se transferir para o relacionamento com os filhos, com a família e tudo mais. O JEP foi pensado para aquelas mães que estão se sentindo extremamente culpadas por não conseguirem colocar em prática aquilo que deveriam estar fazendo pelos seus filhos e não conseguem fazer. Eu já fui uma dessas mães, eu muitas vezes ainda sou uma dessas mães que me vejo agindo de forma inconsciente, mas hoje eu já sei como lidar com essas falhas que sempre vão existir e é por isso que me move tanto reunir essas mães para que a gente consiga olhar para a maternidade pelo que ela é. A maternidade não é apenas um trabalho, a maternidade não é apenas um dever, a maternidade é um relacionamento. E a gente cria esse relacionamento do zero com o nosso filho. É por isso que é tão difícil quando a gente se vê espelhado nesse relacionamento, quando a gente vê os nossos maiores medos, as nossas maiores inseguranças acontecendo ali na nossa frente. Então, diferente de outros relacionamentos que a gente pode escolher entrar e sair, esse relacionamento é para a vida toda. Assim como o relacionamento com nós mesmos. E aí eu te pergunto, qual é o seu maior desafio na maternidade? Perceba que eu não perguntei qual o maior desafio da maternidade e nem qual o maior desafio que o seu filho traz para você. Perguntei qual o seu maior desafio na maternidade. Por que eu pergunto isso? Justamente porque esse relacionamento foi a gente que criou, do início. É por isso que a gente sai tanto do nosso eixo. É por isso que é tão difícil ver certas coisas acontecendo na nossa frente. Porque a gente se enxerga naquele outro ser. E isso é uma das coisas que a gente precisa estar consciente do quanto a gente coloca as nossas expectativas, as nossas dores para cima dos nossos filhos. Só que a gente não vai fazer isso de uma forma que faça com que você se sinta ainda pior do que já se sente, porque isso não faz sentido. Não é aquela história de que a gente precisa primeiro se sentir melhor para começar a agir melhor? Então, aqui o objetivo desse grupo é que a gente comece a criar uma consciência de tudo aquilo que a gente quer mudar, mas tendo como princípio uma grande autocompaixão e uma jornada em grupo de mulheres que compreendem que a gente está traçando um caminho de transformação e não um objetivo final específico, porque isso não faz sentido, né? Somos todas diferentes e cada uma de nós tem a sua própria verdade para encontrar. A gente pode fazer esse caminho juntas e a maternidade não precisa ser tão sozinha, mas o que você vai encontrar de realidade para o seu maternar, a sua maternidade é única. Ela não tem um nome, ela não tem um conjunto de regras, um método específico que faz você ser XYZ. Não, aqui o objetivo é que você seja você. Sabe por quê? Porque você também vai permitir que o seu filho possa ser ele mesmo. E nada mais importante do que a gente ter um relacionamento onde a gente permite que o outro seja o outro. Olá, eu me chamo Manuela, sou mãe de um menino de 1 ano e 8 meses e desde o início eu sempre acabei procurando temas como Laura Gutman, disciplina positiva, educação não violenta, e aí tive a alegria de conhecer o trabalho da Clau com o livro Pais e Mães Conscientes, da Shefali Tsebari, e participei do grupo de estudos com ela, e esse foi assim um divisor de águas porque eu me apaixonei pela mensagem, né, pelo trabalho da Shefali e pela forma como a Clau transmite esse trabalho, que traz uma doçura, traz uma leveza para assuntos às vezes tão densos assim e tão difíceis, porque vão levar diretamente a olhar para as nossas feridas, né, para aquilo que doeu em nós. E ao mesmo tempo um poder de concisão, assim, né, ao mesmo tempo um rir, né, de si durante o processo.
Então, essa leveza combinada a essa firmeza, a essa clareza com que ela transmite a mensagem, foi algo que me cativou desde o início e eu já indiquei para muitas pessoas, inclusive, que participaram de outros grupos de estudos, inclusive eu, que já estou no terceiro, né? Uma das contribuições bem grandes, assim, que eu aprendi e aprendo com a Clau é que esse não é um caminho fácil, no entanto, é um caminho simples e muito gratificante. Então, eu vibro, assim, de todo o coração que vocês possam percorrê-lo e receber as dádivas e as bênçãos de ser um ser humano mais livre, mais leve, mais autêntico. Gratidão, Clau, mais uma vez. E seguimos. Um grande beijo a todos. Então o JEP é para você, mãe, que tá careca de saber o que precisa fazer com seu filho, mas não consegue colocar isso em prática. É para você que tá exausta do excesso de informação, excesso de dicas, excesso de deverias que existe hoje na parentalidade e que te faz sentir cada vez mais solitária, cada vez mais inadequada. É para você que sente que já tentou de tudo, já leu tudo que tinha para ler, já tentou todas as abordagens e mesmo assim sente que o peso do mundo tá nas suas costas. É para você que se sente preparada para trilhar um caminho de autoobservação, autoconhecimento, junto com outras mães que também têm o mesmo objetivo em comum. Em resumo, esse grupo é simplesmente para qualquer mãe que queira transformar o seu maternar em uma experiência mais leve, mais livre para ser você mesma, mais autêntica, conectada com aquilo que você é de verdade e não com aquilo que o mundo diz que você deveria ser. Deixa eu te contar uma história. Quando eu engravidei, em 2017, o meu sonho era ter um parto humanizado. E aí eu fui atrás, estudei várias coisas e consegui ter o meu parto e achei que aquilo ali era o maior desafio da maternidade. Se você já tem filhos um pouquinho maiores ou se você já tem mais de um filho, você sabe o quão errado eu tava, o quão iludida eu tava com a maternidade. E eu sei que você também teve essas próprias ilusões no momento que você engravidou e que você estava carregando aquele ser. Eu não tinha a menor ideia de como é que era criar uma criança. Nunca tinha convivido com uma. Eu era a filha mais nova. Então, eu estava completamente às cegas. E eu comecei a estudar. Eu sempre fui desse padrão de querer estudar as coisas, de ter dificuldade de simplesmente viver elas. Eu tinha que ter aquele controle de saber o que ia acontecer. E aí eu comecei a estudar e a entender, tintim por tintim, todos os desafios que iriam aparecer na maternidade. E eu tava super iludida de que o fato de que eu sabia os desafios que iriam acontecer e o fato de que eu sabia o que minha filha precisava ia ser suficiente para que eu pudesse ser a melhor mãe do mundo. Quem não quer ser a melhor mãe do mundo? Só que vocês já devem saber que não adianta a gente saber o que os nossos filhos precisam da gente. Se a gente não consegue compreender o que está acontecendo dentro da gente e o que está causando tantos gatilhos no dia a dia, para que a gente se perca completamente, exploda e vá pelos ares qualquer coisa que a gente tenha boa intenção de fazer. Chegou um momento da maternidade que eu jurei que eu nunca mais ia ler nenhum livro, porque eu não aguentava mais me sentir tão mal de não conseguir colocar em prática e simplesmente me perder de mim no momento que eu estava ali lidando com a minha filha. E nos momentos que talvez ela mais precisasse de mim, centrada, era o momento onde eu mais ia rala abaixo e virava uma criança junto com ela. E eu sentia que tinha alguma coisa errada, estava faltando algum ingrediente nessas abordagens de parentalidade, nessas dicas de educação, nessas dicas de como fazer quando X, Y, Z acontece. E eu fiquei um tempo comigo mesma lidando com os desafios da maternidade, até o dia que chegou a pandemia e, enfim, eu resolvi voltar a estudar algumas coisas. E eu peguei um livro que estava na prateleira há um ano, que eu tinha ganho, e eu simplesmente não abri, não li. E o livro era esse livro aqui. Pais e Mães Conscientes, da autora Shefali Tsabari. A Shefali Tsabari, ela é uma autora indiana e ela mora nos Estados Unidos há 20 anos. Ela é psicóloga clínica, autora com 4 best-sellers escritos, só que apenas um, né, em português. E eu encontrei, então, esse livro dela e quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber uma série de respostas para aquelas perguntas que eu tinha de por que as coisas não estavam dando certo. Um caminho real de transformação. E foi ali que eu comecei a transformar a minha vida, transformar a minha relação com a maternidade. E aí eu quis, obviamente, trazer isso para o mundo. E isso virou a minha missão de vida, virou o meu propósito. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então, surgiu o primeiro grupo de estudos do livro Pais e Mães Conscientes. Eu fui, então, atrás, depois, da Shefali Tsabari, a autora desse livro. E desde lá eu sou mentora de Conscious Parenting,
e sou a pioneira a trazer o Conscious Parenting aqui para o Brasil. Então vamos lá, o que você vai receber dentro do JEP, nesse programa de 18 semanas, que você vai ter acesso por um ano. Assim que você entra na plataforma da Hotmart, você já vai ter disponível os 4 primeiros capítulos do livro Pais e Mães Conscientes. Ou seja, você vai ter 4 áudios meus, onde eu falo sobre o conteúdo dos capítulos, sobre os principais conceitos e também 4 materiais em PDF, um de cada capítulo do livro, onde você vai ter algumas citações e os pontos e conceitos principais que foram abordados. Depois disso, nós vamos ter 4 semanas de aquecimento para então iniciar a nossa jornada. Começando por uma aula de boas-vindas e o acesso ao grupo do Telegram. Durante essas 4 semanas, vocês vão estar então recebendo conteúdos de aquecimento para a gente poder já começar a entrar no ritmo do grupo. Enquanto isso, vão estar chegando também outras mães para que a gente possa então chegar na nossa primeira aula referente ao livro. E é a partir dessa aula, então, que a gente começa realmente a jornada em conjunto, onde o nosso grupo estará completo e a gente vai então iniciar esses exercícios específicos da jornada. A partir daí, são liberados os capítulos 5 até o capítulo 11. Durante as 6 primeiras semanas, então, da jornada do grupo fechado, referentes ao capítulo 5 até o capítulo 11, nós vamos ter ainda mais uma aula ao vivo para que a gente possa se encontrar, trocar sobre os conceitos que a gente está vendo, as dificuldades, e além do livro Pais e Mães Conscientes, que vai ser a base dessa jornada, eu também vou trazer conceitos de outros livros da Shefali Tsabary que ainda não foram traduzidos para o português. Vocês vão ter acesso exclusivo a um conteúdo que não existe aqui no Brasil. Então, nós teremos a nossa segunda aula, que vai ser referente aos conteúdos vistos do capítulo 5 ao capítulo 11, fechando, então, esses capítulos. Em seguida, a gente inicia, então, a terceira parte da nossa jornada, recebendo os capítulos 12 até o capítulo 18, a finalização do livro. Da mesma forma, a gente vai caminhando nessa terceira parte da jornada, semana a semana, capítulo a capítulo, até chegar no fim da jornada de 18 semanas de prática de consciência, troca e realmente muito acolhimento e autocompaixão. Ao final dessas 18 semanas, a gente já vai ser praticamente uma rede de apoio virtual umas para as outras. Vocês terão o grupo fechado, vocês terão as amizades, os contatos que foram feitos ao longo dessas semanas e, principalmente, vocês terão um novo contato, uma nova conexão com vocês mesmos e com os filhos de vocês. Então, nós teremos a nossa última live referente aos capítulos finais do livro, onde a gente vai, então, fazer uma revisão completa de tudo que a gente viu e traçar os nossos objetivos para dali para frente. A etapa 4, então, é a etapa de revisão, a etapa para vocês pegarem conteúdos que talvez tenham passado e vocês não tenham conseguido ver. E ao final, ainda, vocês vão receber um bônus surpresa que não vejo a hora de poder contar. Eu realmente quero muito que vocês possam experimentar o poder que tem num grupo de pessoas caminhando numa mesma direção. Eu quero que vocês vejam o que as minhas alunas que já participaram do JEP falam sobre essa experiência. O grupo fortalece ainda mais o aprendizado que o livro já traz, trazendo outras percepções a partir de outras histórias. O grupo de apoio e debates propiciaram espaço de troca genuína, incentivando o estudo e o autoconhecimento. Foi uma grata surpresa esse JEP. O grupo deixa marcas de descobertas, aceitação, acolhimento e muita amorosidade. O que mais me impactou nesse estudo com a Cláudia foi a questão de empoderar, né, os nossos filhos a serem quem eles são. Só dando um exemplo assim da minha filha, né, que eu teria milhões de exemplos assim em tão pouco tempo de estudo para dar sobre a minha filha, só em relação a esse estudo com a parentalidade consciente. A minha filha sempre odiou história, né? E ela estava vendo sobre a história das artes e tudo mais, né? E aí ela começou também a entrar nisso da parentalidade consciente e ela vinha me questionando, mãe, mas então eu preciso tirar nota, mas então não sei o quê. Então eu também fui conversando muito com ela. Eu falei, é você quem sabe, porque também tem que ver o seu interesse, né? E eu vendo que ela está horas e horas e horas ali, numa coisa, eu nem sabia que era isso. Filha, que tanto você está na internet, que ela sabe que eu não gosto que ela fique muito tempo na internet. Daí, quando eu vejo, assim, ela sozinha pesquisando na internet sobre a história da arte. E eu não fiquei cobrando, você tem que estudar, você tem que isso.
eu, tipo, dei uma relaxada nisso, e ela, então, foi buscando por si só. E eu achei isso, assim, magnífico, quando você consegue empoderar a criança, o jovem, a fazerem suas próprias escolhas. Tudo isso que a Cláudia está nos trazendo hoje, é deixar eles serem quem eles são. E isso não é fácil para nós, por conta de todas essas expectativas e ansiedades, porque a gente vai querer que nossos filhos se conectem com a sociedade, com isso, com aquilo, se eu mesmo não estou conectada comigo mesmo, com a minha essência, pela nossa própria vida, né? Se a gente faz isso pela gente mesmo, a gente faz parte daquele quebra-cabeça que encaixa. E é isso que eu quero pra você também. É isso que eu quero que você sinta, que você não tá sozinha. E aí talvez você possa se perguntar, por que eu devo entrar agora no JEP? Porque eu não entro daqui a algum tempo? Eu quero te dizer que faz 2 anos que eu não abro uma nova turma pro JEP. Em comemoração a essa nova turma que está iniciando, essa nova etapa do JEP, onde foi reformulado, mais extenso, com acompanhamento mais de perto, o valor que ele vai custar é 497. E para vocês que vão entrar agora na primeira turma de reinício do JEP, eu vou fazer um desconto de R$ 200. Sim, vai ficar apenas R$ 297. 12 vezes de R$ 29,65 se você quiser parcelar. Menos de R$ 1 por dia para você participar desse grupo que vai te impulsionar para realmente uma jornada de transformação completa na sua vida. Além de tudo isso, você também vai ter acesso ao workshop O Despertar, um workshop completo de introdução à parentalidade consciente, com uma série de insights. Por si só poderia custar até o valor desse JEP já. E você ainda tem 15 dias de garantia incondicional, onde você pode entrar na plataforma da Hotmart, assistir todo o workshop Despertar, ter acesso aos 4 primeiros áudios, e se você decidir que ser uma mãe mais consciente e trilhar esse caminho em conjunto não é para você, você ainda pode pedir seu dinheiro de volta. E uma última coisa, a partir do momento que terminar o grupo de estudos, você não vai precisar sair da comunidade, você vai poder continuar tendo acesso à comunidade de alunos e estar ali trocando volta e meia com as pessoas que estão ali. Sabe aquela história que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Então, para que a gente possa estar sempre treinando e construindo essa jornada diária de consciência, a gente precisa ter pessoas que estão no mesmo caminho que a gente. E às vezes a gente não tem isso tão próximo. Então, por isso que a comunidade é tão importante. Como mentora, como estudante de psicologia, por entender o quão profundo é esse processo, eu sei que é você que precisa tomar a decisão. Se você sentir que esse processo vale a pena, se você sentir que isso é um chamado para você realmente transformar a sua maternidade e a sua vida, o que eu posso te prometer é que cada PDF que você vai acessar, cada áudio, cada aula ao vivo, vai chegar para você como um convite para você mergulhar dentro de você mesma, de forma suave, de forma leve, empática e com muito amor de mim para você. Eu te espero lá do outro lado. Bem, Frederic Leboyer fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E eu diria ainda que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de educar. Só que educar pressupõe autoeducação primeiro. E essa é a parte mais difícil. Eu participei do grupo de estudos da parentalidade, orientado pela Cláudia Zatelli, e tem sido muito bacana. O estudo focado no livro da Shefali Tsabari, Pais e Mães Conscientes. E eu digo que o grupo fortalece ainda mais o aprendizado, né, que o próprio livro já traz. O livro já é muito rico, mas o grupo intensifica isso porque pela diversidade, né, de mães e pais reunidos, a gente acaba tendo insights ainda mais profundos, ou então trazendo outras percepções de outras famílias que a gente não teria tido só pela leitura individual. E no compartilhamento dessas histórias, isso enriquece muito mais as nossas reflexões e como que a gente pode mudar a nossa conduta na educação dos nossos filhos. Tem sido realmente um trabalho bem desafiador, e eu tenho consciência que isso não é uma mudança da noite para o dia, é um processo. E, de toda forma, eu queria aconselhar quem tem interesse em participar do grupo que mergulhe em fundo nessa jornada, porque realmente estar em grupo, né, essa egrégora faz com que a transformação seja sendo mais intensa, no sentido de que nos deixa ainda mais conscientes, principalmente pelas
atividades que a Cláudia propõe, e com isso eu acho que nos mantém mais focados nesse caminho. Então é isso. Aconselho quem tiver interesse, se inscreva que vale a pena. Beijo!